Boa noite. Boa noite. Cristiane Brasil volta a ser ligada ao Ministério do Trabalho, desta vez como alvo da Polícia Federal. Nomeada ministra por Temer, a deputada não conseguiu assumir e agora é suspeita de esquema de fraudes. Senador José Agripino torna-se réu no Supremo por corrupção e lavagem de dinheiro. É a segunda ação contra o ex-presidente do DEM, desta vez por propina em inspeção veicular. O prefeito de São Caetano do Sul, no ABC Paulista, é denunciado por Caixa 2 de campanha. José Auríquio Júnior, do PSDB, teria driblado a proibição legal de doações eleitorais de empresas. O Supremo decide restringir o foro privilegiado para ministros do governo federal. O benefício só vale para crimes no exercício do cargo. O caso de Blário Maggi vai para a Justiça de Mato Grosso. Polícia prende pilotos de helicóptero que levava quase 120 quilos de cocaína. A droga ia do Paraguai para o Guarujá. O aparelho pousou no Paraná por falta de combustível. Encontro de cúpula Estados Unidos-Coreia do Norte abre o caminho para uma solução pacífica. Donald Trump e Kim Jong-un deixam de lado as agressões e se entendem para acabar com a ameaça atômica. O Jornal da Gazeta volta logo depois do intervalo com essas e outras notícias. Até já! Get to hear me now. Tigo 2, agora com câmbio automático de última geração. Tigo 2 automático, a imprensa elogia. O test drive convence. Caoa Sherry. O governo federal comemora 2 anos de conquistas na educação. Avançamos com o novo ensino médio e a Base Nacional Comum Curricular. Ela sempre falava, mãe, eu tenho que estudar isso aqui, mas não é isso que eu quero, né? Foi uma surpresa boa. Ótima. Achei excelente. Agora para a nova geração, né? Avançamos também nas novas regras do FIES, que permitem mais flexibilidade nos prazos de carência. Sem o FIES eu não teria ingressado na faculdade e eu não sei quando eu poderia ingressar. Hoje tem um Brasil melhor nas mãos dos brasileiros. Cuidar da educação é cuidar do futuro, né? Guarujá Goldens, um novo conceito de empreendimento no litoral. Uma experiência de conforto e bem-estar para a sua família. Vista deslumbrante no melhor do Guarujá. Um resort 6 estrelas para toda a sua vida. Desconto de 15% até 30/4/2018. Guarujá Goldens, para você. Tá a fim de escrever a sua própria história? Que tal dirigir a sua própria vida? Então corre pra cá, que a sua hora chegou. Bem-vindo ao Mundo Casper, o lugar certo para você pensar, criar e questionar. Na Casper, razão e emoção se unem para fazer diferente, fazer melhor. E você? Aceita o desafio? Tem muita coisa nova te esperando por aqui. Faculdade Casper Libero. Paixão por comunicação. Os fatos que fazem o mundo girar. Os fatores que fazem o dia correr. As nuances da notícia, sob vários pontos de vista. Jornal da Gazeta, edição das 10, de segunda a sexta. Oferecimento Faculdade Casper Libero. Paixão por comunicação. No Aeroporto Internacional de São Paulo, a Polícia Federal tem intensificado a fiscalização diante da criatividade de passageiros que tentam passar pelo circuito interno de embarque, levando drogas para outros países, em grande parte para a Europa. Pela cor da imagem na tela, o raio-x consegue identificar na bagagem de mão a presença de metais e de material orgânico, que pode ser droga. Já os passageiros são revistados por amostragem. A Polícia Federal não revela qual a proporção escolhida.
certa quantidade de passageiros, um passageiro aleatoriamente é selecionado para esse tipo de inspeção, como da mesma maneira se houver qualquer tipo de suspeita em relação àquele passageiro. Muitas vezes a própria conduta do passageiro numa fila de check-in, ele acaba aparentando um certo nervosismo, então assim, essa questão comportamental dele, ou quando ele é entrevistado, exatamente o que ele acaba relatando, ou a rota dele que é identificada, que ele fez, muitas vezes até mesmo a gente acaba cruzando informação. Neste ano, 122 pessoas foram presas ao tentar embarcar com drogas no Aeroporto Internacional de São Paulo. Mais da metade eram brasileiros e africanos. Em muitos casos, a droga estava camuflada por baixo da roupa. Ao todo, 700 quilos de cocaína foram apreendidos. A maior parte da droga é apreendida aqui, na bagagem que foi despachada. Nos voos internacionais, a norma obriga que todas as malas sejam inspecionadas. Elas passam pelo raio-x, se houver suspeita, passam também por um tomógrafo. Se a dúvida persistir, aí o passageiro é chamado para abrir a mala junto com os policiais. O esconderijo num fundo falso é bastante usado ainda, mas o tráfico tem mostrado criatividade para driblar os fiscais. A Polícia Federal encontrou cocaína no solado de pares de tênis e de rasteirinhas, no estojo de instrumentos musicais, no lugar da comida enlatada. Aqui a droga estava em frascos de desodorante, também de maquiagem e dentro de potes de shampoo. O reagente confirma. Positivo, tá? Cocaína. Desafiando o faro da polícia estão pinguins de geladeira. Também um carregamento de inhame. Do tubérculo só havia a casca. As apreensões incluem até cocaína na forma líquida, engarrafada como se fosse vinho. O limite deles é exatamente a criatividade e a habilidade para produzir ali algo que se assemelhe com um alimento ou algum outro objeto completamente diverso de uma droga. Por isso que a gente tem várias formas de atuação no aeroporto e utiliza até essa tecnologia aí a nosso favor para buscar identificar essa droga aí que está sendo transportada. Um helicóptero com quase 120 quilos de cocaína foi apreendido pela Polícia Militar do Paraná ontem à noite, depois de um pouso de emergência em Carambá, na divisa com o estado de São Paulo. Segundo a polícia paranaense, o flagrante aconteceu depois que o helicóptero fez um pouso de emergência no estado de Cambará, no norte do estado, por falta de combustível. Os dois pilotos pularam o muro para comprar gasolina em Ourinhos, já no estado de São Paulo. Eles foram presos por policiais paulistas que já estavam avisados da movimentação suspeita. Os pilotos, de 38 e 19 anos, que não tiveram os nomes divulgados, admitiram que transportavam drogas, que vinham do Paraguai e iriam para o Guarujá, no litoral de São Paulo. O helicóptero tinha 118 quilos de cocaína e 30 de crack. Esses dois traficantes que estavam no helicóptero podem ficar tranquilos se tiverem bom círculo de amigos. Aqui no Brasil, traficar até 500 quilos de cocaína não dá nada. Não deu, por exemplo, no caso do helicóptero do senador Zezé Perrella. Apreendido com 450 quilos de cocaína há 5 anos, a polícia diz que até agora não descobriu de quem era a droga, de onde ela vinha e para onde ela ia. Ou seja, não descobriu nada em 5 anos oficialmente. A empresa do dono do helicóptero recebeu dinheiro de propina do senador Aécio Neves, pouco depois. Mas é claro que uma coisa não tem nada a ver com a outra, oficialmente. Perrella, o piloto, o dono da fazenda onde pousou o helicóptero, ficaram livres, leves e soltos. Portanto, traficar um pouco mais de 100 quilos de cocaína, como esses dois pegos agora no Paraná, e que tiveram o nome escondido pela polícia, é coisa pouca, brincadeirinha de criança, se tiverem um bom círculo de amigos, repito. Procuradoria Regional Eleitoral de São Paulo denunciou o prefeito de São Caetano do Sul, José Auríquio Júnior, do PSDB, acusado de Caixa 2 e organização criminosa.
São Caetano do Sul faz limite com a cidade de São Paulo e fica na região do ABC Paulista e tem o melhor índice de desenvolvimento humano no país. Além de Auríquio Júnior, o Ministério Público Eleitoral denunciou ainda o vice-prefeito Beto Vidosky, também do PSDB. Eles são acusados de utilizarem pessoas físicas para disfarçar a origem de repasses para a campanha eleitoral em 2016. Segundo o procurador Pedro Barbosa Pereira Neto, o dinheiro passava por pessoas físicas para chegar ao diretório de São Caetano do PSDB. O MP estima que 54% do montante arrecadado para a campanha eleitoral dos tucanos é proveniente de doações dissimuladas. Na disputa de 2016, o financiamento por empresa já tinha sido proibido pela Justiça. De acordo com a Procuradoria, uma das supostas laranjas é uma pensionista humilde do INSS, cuja conta teria sido utilizada para movimentar R$1.400.000. O dinheiro abasteceu a campanha de Auríquio Júnior. E segundo o MP, a idosa que tem problemas de saúde e está desempregada não teria renda suficiente para bancar a doação. O nome dela também aparece como colaboradora na campanha do vereador paulistano Camilo Cristófaro, do PSB, que teve o mandato cassado na semana passada pela Justiça Eleitoral. O Ministério Público aponta que essa idosa repassou R$6.000, cerca de 14% do total do dinheiro usado na campanha do vereador. O juiz Francisco Carlos Filho considerou que o parlamentar não apresentou justificativas que expliquem a situação. Cristófaro ainda pode recorrer, por isso permanece no cargo. Todos os políticos citados negam as denúncias. A deputada Cristiane Brasil, do PTB, filha de Roberto Jefferson, é investigada pela Polícia Federal, que apura corrupção no Ministério do Trabalho. O mesmo ministério em que ela foi barrada depois de denúncias. O gabinete da deputada na Câmara e também endereços dela no Rio foram alvos de busca e apreensão. Foi a segunda fase da Operação Registro Espúrio, deflagrada no final do mês passado, autorizada pelo ministro Edson Fachin. Os mandados foram cumpridos a pedido da Procuradora-Geral da República. Segundo Raquel Dodge, há indícios de que a deputada integrava um esquema de cobrança de propina em troca da liberação de registros sindicais. O nome de Cristiane Brasil apareceu em uma troca de mensagens com um funcionário da pasta do Trabalho, Renato Araújo Júnior, preso na primeira fase. A conversa, segundo a Polícia Federal, revela que a deputada foi quem o indicou para o cargo de chefia no Ministério. Era ele quem controlava a aprovação dos registros sindicais. Por ordem do ministro Fachin, a deputada está impedida de entrar no Ministério do Trabalho. O pai dela, o deputado cassado e presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson, também é alvo da investigação. Constam ainda da lista de investigados os deputados Paulinho da Força, do Solidariedade, e Jovair Arantes, do PTB, que foi relator do impeachment de Dilma, e o PTBista Wilson Filho. Todos são apontados como integrantes do núcleo político da suposta organização criminosa que atuava na pasta. A sede da Força Sindical e da União Geral dos Trabalhadores também foram alvos da primeira fase da operação. No ano passado, Cristiane Brasil chegou a ser nomeada ministra do Trabalho pelo presidente Michel Temer, mas condenada em 3 ações trabalhistas, teve a posse barrada pela Justiça. Hoje, a deputada disse que recebeu com surpresa a operação da PF e que espera ter o nome limpo. Em nota, Roberto Jefferson disse que nunca participou de nenhuma negociação espúria no Ministério do Trabalho. Os demais parlamentares também negam as acusações. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. O inquérito que investiga a venda de registros de sindicatos no Ministério do Trabalho demonstra que a corrupção é mais ou menos como futebol. Ninguém marca gol sozinho. Há toda uma estrutura por trás. O clube, o médico, o técnico e o time em campo preparando a jogada. A corrupção é igual. Há o presidente do clube, Temer, o partido aliado, o PTB de Roberto Jefferson, e o time de servidores levantando a bola para que agentes políticos, como a deputada Cristiane Brasil, marquem gols contra o erário. Indicada por Temer para o cargo de ministra do Trabalho, a filha de Roberto Jefferson só não sentou na cadeira porque a justiça impediu.
Agora, além de ordenar batidas policiais de busca e apreensão no gabinete e nas residências de Cristiane Brasil, em Brasília e no Rio, o ministro Edson Fachin, do Supremo, proibiu a ex-quase futura ministra de entrar no ministério. A safadeza tornou-se um moto contínuo nos ministérios. Na pasta do trabalho, a delinquência é mais ofensiva, porque desrespeita os 13 milhões de desempregados que deveriam merecer a atenção de um ministério qualificado. No governo Temer, ministros e servidores que têm alguma qualidade precisam disfarçar ou se esconder. A atual administração não foi feita para competentes. Muitos acreditam que o governo Temer, com apenas 3% de aprovação, está derretendo. É mais grave do que isso. O governo está apodrecendo. Convém retirar as crianças da sala na hora do noticiário. Boa noite. Daqui a pouco, Maria Lídia entrevista o governador de São Paulo, Márcio França, do PSB. O ex-presidente do Tribunal de Contas do Estado do Rio, Jonas Lopes de Carvalho Júnior, e Carlos Miranda, que é apontado pelo Ministério Público Federal como principal operador financeiro do esquema criminoso liderado por Sérgio Cabral, do MDB, foram ouvidos hoje. Eles prestaram depoimento ao juiz Marcelo Bretas como testemunhas de acusação da Operação Cefinir. A expressão, que significa "é o fim", faz alusão à farra dos guardanapos, como ficou conhecido um jantar em Paris, do qual participaram ex-secretários do Rio, empresários e também o ex-governador Sérgio Cabral. Todos os citados negam participar do esquema ilegal. O conteúdo dos depoimentos dos delatores ainda não foi divulgado. No Dia do Combate ao Trabalho Infantil, o Jornal da Gazeta vai mostrar 2 exemplos positivos de instituições sem fins lucrativos que visam combater esse tipo de crime. Elas são responsáveis pela capacitação de jovens para programas de aprendizagem. Hoje o dia começou com uma atividade ao ar livre. O objetivo é fazer um cartaz ressaltando as qualidades de cada um. Autopropaganda em tempos de concorrência acirrada. A cada 6 meses é feita uma avaliação e dado um feedback para esse jovem. Os jovens têm entre 14 e 24 anos e fazem parte do CIEE, o Centro de Integração Empresa-Escola, uma entidade sem fins lucrativos que ajuda na capacitação e inserção no mercado de trabalho. 2 vezes por semana, eles se dedicam aos cursos e o restante ao trabalho nas empresas parceiras. O pessoal comenta muito do nem, né? Do que nem estuda e nem trabalha. E o programa de aprendizagem traz esse olhar, né? Do empresariado formar a sua futura mão de obra qualificada e resgatar esse jovem da ociosidade. Hoje no país são mais de 300 mil jovens inseridos nos programas de aprendizagem. No Dia de Combate ao Trabalho Infantil, dados do IBGE mostram que a exploração de crianças e adolescentes de 5 a 17 anos vem caindo no Brasil, mas o número ainda é alto. Em 2016, eles representavam 1.800.000. Em 2015, quase 3 milhões. A Constituição permite o trabalho a partir dos 16 anos, exceto nos casos de serviços noturnos, perigosos ou insalubres. Para jovens a partir dos 14, só é possível na condição de aprendiz. A Lei do Jovem Aprendiz foi criada no ano 2000 e regulamentada em 2005 e obriga empresas de médio e grande porte a contratarem jovens de 14 a 24 anos para capacitação profissional. As cotas variam de 5% a 15%, dependendo do número de funcionários efetivos. O problema é que nem todas as empresas cumprem a determinação. Eu acredito que a gente não chega, o grau de jovens inseridos não chega nem à metade dos jovens que deveriam estar no mercado de trabalho, aí no programa de aprendizagem. A organização sem fins lucrativos Ensino Social Profissionalizante, o ESPRO, chega a atender 25 mil jovens por ano em São Paulo e em mais 7 estados. Aqui, eles também têm aulas teóricas e práticas. Pedro é um dos aprendizes e trabalha desde os 15 anos de idade. Aqui passou por várias áreas, do financeiro ao marketing. São 4 horas por dia e à noite ele cursa o ensino médio. Com o salário que recebe, já ajuda em casa. Essa remuneração já tira um peso grande das costas dos meus pais, né? Eu tenho o meu dinheiro, comprar as minhas coisas, uma roupa, um tênis, algo assim, já é muito importante.
O presidente Michel Temer assinou hoje 2 decretos. Um que atualiza o Código de Mineração e outro que traz novas regras para a compensação financeira pela exploração de recursos minerais, uma espécie de royalty do setor. Segundo o presidente, os decretos vão fazer a mineração mais competitiva, sustentável e inovadora. Pela Constituição, as jazidas e depósitos minerais são bens da União. A atividade de mineração é autorizada sob regime de concessão pública. Em contrapartida, as empresas que exploram minérios têm que pagar uma compensação para a União, estados e municípios. No ano passado, o valor total foi de cerca de 1 bilhão e 800 milhões de reais. O decreto que trata da compensação estabelece que os municípios que não são produtores, mas que sofrem o impacto da atividade, devem receber 15%. O Ministério da Fazenda informou hoje que os prejuízos ao país com os 11 dias de paralisação dos caminhoneiros no final de maio foi de mais de 15 bilhões de reais. O Ministério da Agricultura disse que hoje o impasse em torno da indefinição da nova tabela nacional de fretes está travando as exportações e o escoamento da produção agrícola no Brasil. Isso, segundo o ministro Blairo Maggi, faz com que as empresas adiem o embarque de mercadorias. Assim, mais de 450 toneladas de grãos, 450 mil toneladas de grãos devem deixar de ser exportadas por dia. E agora vamos ao comentário de política com o José Neumann Pinto. Você pode não acreditar, até concordo que você pode não acreditar, mas a pior coisa do mundo para mim é dizer, olha que eu tinha razão. Quando Temer anunciou que ia tabelar preço de frete para atender os caminhoneiros, porque ele não foi apoiado pelas Forças Armadas, nem pela Polícia Federal, para tirar esses caminhoneiros das estradas, eu avisei aqui que não pode, não há lei que segure isso. E isso é o que está acontecendo agora, que você acabou de ouvir da notícia do Blairo Maggi. 10 milhões de toneladas do agronegócio estão paradas nas fazendas, com 50 navios nos portos esperando o embarque de soja e mais 60 chegando para embarcar. Quer dizer, esses bilhões de prejuízo aí do movimento dos caminhoneiros autônomos e das empresas transportadoras vão ser uma fração ínfima do verdadeiro prejuízo que o país está tendo. Agora, faltou alguém avisar ao governo que não pode tabelar frete, não pode tabelar preço de derivado de petróleo, porque o Brasil vive num regime constitucional de liberdade de preços. A falta de autoridade do governo produziu nessa negociação um absurdo. As empresas transportadoras não aceitaram transportar os produtos do agronegócio, que é a galinha dos ovos de ouro da economia brasileira, quem nos sustenta no meio dessa crise, porque o frete foi tabelado para baixo e não compensa, ninguém pensou nisso. Agora foi feita uma tabela que atendia os caminhoneiros, aí os caminhoneiros, as empresas não podem transportar os produtos e os agronegociantes não conseguem pagar essa tabela. Ou seja, o governo Temer é um absurdo de incompetência, de incúria, de desleixo, de descaso. É o seguinte, o governo Temer morreu, o cadáver está apodrecendo em Brasília e eles só não sentem o próprio cheiro porque já morreram mesmo, não sentem cheiro nenhum. O resto da sociedade, que somos nós, estamos vivos, mas nós não podemos comemorar nada. Nós não podemos nem achar a graça da piada que é ter um governo com Carlos Marum, com Eliseu Padilha, com Moreira Franco. Que memória você tem que esses caras fizeram de alguma coisa útil para o Brasil? Pois é, não ria, chore, vá aprender a chorar com o Gedel Vieira Lima lá na cadeia. Chore muito, porque é você que vai pagar essa conta, que vai ficar cada vez mais cara até o dia 31 de dezembro, quando, enfim, o enterro desse governo for despachado de uma vez. Bom, eu volto quinta-feira direto ao assunto. Em pé. O aumento do teto do funcionalismo público foi barrado em mais de 600 municípios paulistas. A repórter Sabrina Pires está no Tribunal de Justiça de São Paulo e tem os detalhes. Olá, Sabrina, boa noite.
Gamberini, olha, essa é uma decisão liminar, então ela pode ser alterada. Mas o que ficou decidido hoje é que, por enquanto, o aumento do teto dos servidores públicos não vale para quem trabalha em prefeitura. Então, explicando, os deputados estaduais, eles aprovaram numa emenda no início do mês o aumento do teto do servidor público aqui de São Paulo, e equipara os salários máximos com o salário de um desembargador, ou seja, R$ 30.400 por mês. Só que o prefeito de São Bernardo do Campo não gostou dessa ideia e já entrou na justiça reclamando, dizendo que o impacto nas contas da cidade seria demais. E aí o desembargador Renato Sartorelli acatou essa decisão e ampliou não só para São Bernardo, mas também para os 645 municípios aqui do estado. Só que esse aumento do teto para o funcionalismo público ainda vale para o governo do estado, para o Ministério Público, para quem trabalha em defensoria pública e também para os tribunais de conta. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Sabrina. O Jornal da Gazeta recebe o governador de São Paulo, Márcio França, para a entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. O governador de São Paulo, Márcio França, é pré-candidato ao governo de São Paulo pelo PSB. Já presidiu o PSB de São Paulo, é secretário nacional de finanças do partido. Márcio França tem extensa carreira política, tendo sido vereador, prefeito de São Vicente, onde foi reeleito, deputado federal por 2 legislaturas, secretário de Estado no governo paulista, vice-governador do estado de São Paulo no governo Geraldo Alckmin. Muito obrigada por estar conosco. Eu quero começar nessa situação peculiar. O senhor é governador do estado e, ao mesmo tempo, é pré-candidato ao governo do estado. Os seus adversários já estão dizendo que o senhor usa a máquina do estado para ter visibilidade, se tornar conhecido do seu eleitor, usa a caneta para a conquista de prefeitos que certamente poderão ajudar muito na sua candidatura. Eu quero saber se essas críticas têm base na realidade explícita ou em verdades implícitas. Olha, Maria Lídia, primeiro, boa noite. Eu assim, acho que... O que você vai esperar de adversário? Ele não vai me elogiar, vai ter que ficar fazendo crítica o tempo todo. E faz parte da crítica, mas no fundo... O exercício do governo de São Paulo é tão forte. Eu estou aqui hoje porque sou governador, quer dizer, o fato de ser governador, é claro que te dá uma projeção, mas é mais ou menos natural. Quer dizer, eu não tenho como deixar de ser governador para ser governador. Quer dizer, na medida que eu exerço a minha função de governador, eu fico mais conhecido. Eu era conhecido por 7, 8% da população. No episódio dos caminhoneiros, ou outros episódios que acabaram ficando mais notáveis, as pessoas perceberam, olha, mas mudou, o Alckmin não é mais governador, tem uma pessoa nova aí, quem é esse Márcio França, não é? E aí, naturalmente, você fica mais conhecido. E, sinceramente, é quase inocente achar que no exercício do cargo eu não ficaria mais conhecido. Para não que eu use o cargo para isso, mas o exercício da função me faz ficar mais conhecido. Estranho seria se eu não ficasse conhecido. Eu não fiquei conhecido antes, porque normalmente na política brasileira as pessoas ficam conhecidas pelas coisas erradas. Eu tenho 35 anos de vida pública e você não viu meu nome em lista de nada por aí, né? Eu até brinco que os meus amigos diziam, olha, todo mundo que é importante está em lista de alguma dessas empreiteiras. Você não deve ser muito importante porque você não está em lista nenhuma. Então, assim, eu imaginava que a maneira da descrição, de ser correto com a pessoa que me convidou para ser vice, que era o governador Alckmin, faria com que eu não pudesse aparecer mais do que ele. E é natural isso, eu acho que é assim que deve ser. As pessoas que não sabem esperar a fila, pulam a fila e ficam empurrando quem está na frente para ver se cai, de fato não é o meu estilo. O senhor está fazendo alguma referência aí, eu pergunto, dessa vez implícita, claro, a um adversário seu? Estou fazendo ao Dória, porque ele se elegeu prefeito de São Paulo com um compromisso comigo, com todas as pessoas de São Paulo, que cumpriria 4 anos. E ao não cumprir os 4 anos, para ser candidato de novo, fica uma sensação de querer, assim, tirar um proveito a mais, quer dizer, uma coisa meio ansiosa, né? E não satisfeito, fica o tempo todo dando a entender que quer ser candidato a presidente da República, contra o próprio governador Alckmin, que ajudou ele a se eleger, e eu também. Ele nega isso, né? Ele nega peremptoriamente. Eu sei, mas o que ele faz, então, rodando pelo Brasil,
todos os dias ou falando das coisas no Brasil. Quer dizer, sinceramente, é preciso ser muito inocente. Eu pergunto a você, Maria Elisa, se você ligar agora para um Telepizza e pedir uma pizza grande, tem que vir com quantos pedaços? Tem que vir com 8 pedaços. Se vier com 2 pedaços, você tem direito a reclamar. Eu não tenho nada contra ele. Mas eu comprei uma pizza de 8 pedaços e veio com 2 pedaços, porque veio com 1/4 do tamanho que eu comprei. Eu comprei um mandato de 4 anos, eu ajudei a elegê-lo e queria que ele cumprisse os 4 anos. Bom, agora falando em mandato, o seu é curto. O senhor tem poucos meses à frente do governo do Estado. Vai dar para imprimir a marca Márcio França? Acho que vai. Não vai ser uma coisa completa, é claro, porque com 8 meses, 9 meses, na verdade 9 meses, né? Mas veja, pega por exemplo, nesses 2 meses que eu estou, faz 60 dias praticamente hoje, eu saí de um patamar de 6, 7% de conhecimento para 40 e poucos % de conhecimento. Ou seja, não está ruim. Né? Levando em consideração o seguinte, quando começar o tempo de televisão eleitoral, que é o tempo que todo mundo vai prestar atenção, porque por enquanto as pessoas estão preocupadas com o Neymar, com não sei quem, com a Copa, com o dia a dia, com o caminhoneiro, enfim. Mas lá na frente as pessoas vão olhar. Existem 4 candidatos praticamente em São Paulo. O do PT, 2 mais empresários, os CAF e o Dória, e eu. E naturalmente eu acho que eu serei pelo menos conhecido. Agora, é claro que as pessoas terão um julgamento livre de poder escolher. Mas eu falei, marca à frente do governo. Como governador, o senhor quer ser lembrado nesse período, que foi curto, será curto. Sim. Né? Eu gostaria muito, se eu pudesse realizar tudo, muita coisa você fica proibido, porque tem o prazo eleitoral. Sim. Mas eu gostaria de ficar conhecido como alguém que criou novas oportunidades para jovens. Você sabe, por exemplo, eu me ressinto muito de que a gente não dá oportunidade para o jovem. Os meninos que saem do ensino médio em São Paulo, que são 450 mil rapazes e moças, eles não têm perspectiva de entrar na faculdade. Eles não sentem ânimo de entrar na faculdade. Eles acham difícil passar no vestibular da USP, Unicamp e Unesp. As universidades de São Paulo, embora muito boas, elas dão só 20 mil vagas por ano. Metade das 20 mil vai para o ensino particular. Sobra 10 mil vagas para 450 mil alunos. Então a gente criou o quê? A Univesp, a Universidade Virtual à Distância, com aulas gravadas dos professores da USP, Unicamp e Unesp. Por exemplo, nós saímos de 3 mil alunos para 50 mil alunos em 6 meses, 1 ano praticamente. Com chance de no ano que vem, se tudo correr bem, ter vaga para todos os alunos do ensino médio. Nenhum aluno do ensino médio de São Paulo vai precisar fazer vestibular para ter a sua vaga na faculdade. Bom, agora sobre a arte da política. O senhor foi reconhecido como um articulador hábil quando, na época em que Dória foi candidato a prefeito, articulou ali aquele apoio dos 13 partidos que compuseram a aliança que apoiou a candidatura Dória. Agora, quando o senhor assumiu, comentou-se assim muito que o senhor foi muito claro, dizendo que dentro do governo, quem não estivesse ao lado da sua candidatura estaria fora do governo. Claro. E aí eu quero fazer uma pergunta que envolve um questionamento ético. Sim. Se montar equipe de governo em proveito próprio é ético? Mas eu acho que é uma pergunta equivocada, porque você veio de uma premissa. Veja, os cargos em comissão são exercidos por pessoas de sua confiança. Secretariado. Como é que você pode ter um secretário que está com você no seu governo, exercendo uma função em confiança, e depois ele sai no final do dia e vai na campanha eleitoral do seu adversário? Ele não acredita em você? É como se você estivesse aqui na Gazeta fazendo campanha para outra televisão. Não é ético você fazer isso, não é correto você fazer isso. Se você trabalha aqui, você tem a obrigação de ser leal à empresa que você trabalha. Como as pessoas que trabalham no governo de São Paulo, nos cargos em comissão, que são cargos de confiança, deve ser de minha confiança. Agora, eu mantive várias pessoas do PSDB, vários secretários são do PSDB, doutor Saulo. Mas isso quer dizer que eles estão apoiando a sua candidatura? Claro, não tenho a menor dúvida. Claramente isso, Claramente. não estão com outro candidato. Não, porque assim, do PSDB. Muita gente do PSDB, todo mundo que é do Mário Covas, da turma do Covas, enfim, do próprio Geraldo, as pessoas mais próximas não apoiam o Alckmin, porque não concordaram com a atitude dele. Não apoiam? Não apoiam o Dória, perdão. Sim. Porque não concordaram com as atitudes dele, né? Acho que se sentem incomodados com essa sensação de aproveitamento, essa coisa da euforia, uma coisa muito marqueteira, que não parece consistente, parece superficial. Se fosse combinado, o que é combinado não é caro. Se você combina comigo que vai exercer sua função até o final e você não cumpre, você deve ao menos pedir desculpa para as pessoas, né? Falar, desculpa,
Não use esse expediente que foi falado com o PT, errou muito nisso, achando que o partido é mais importante do que o Brasil. Lembra? Qual foi o grande erro do PT? Transformar o Brasil no partido. O Dória disse, eu vou sair do governo da prefeitura porque meu partido pediu. Eu não queria muito sair, mas eu vou sair porque meu partido pediu. Mas e os outros milhões de eleitores que ele teve? As pessoas, ele foi consultar um por um para saber se as pessoas queriam que ele saísse? Então, na minha visão, eu não tenho nada contra, eu acho que é uma pessoa inteligente, tem muitos méritos, eu até voltei nele, né? Agora, acho que é ruim você descumprir a palavra, não é didático. A palavra dada é palavra para ser cumprida, é flecha lançada, não tem volta. Bom, agora a questão de apoios, né? Existe aí essa circunstância do palanque duplo. Em São Paulo, Geraldo Alckmin apoiar tanto a sua candidatura, que um candidato que é do PSB, como o candidato do partido onde ele é presidente, do PSDB. E parece que incomodou Dória o fato de, na agenda de Alckmin, né, já ter sido mantido, que ele estaria no seu palanque nos atos de inauguração de obras do governo do Estado. E parece que isso trouxe algum estranhamento lá, achando que é over, que é demais no palanque de Márcio França. Mas o que eu quero saber é a história do palanque do coração. Os seus aliados, e o senhor próprio já disse, que no palanque do coração de Alckmin, quem está lá é Márcio França. Ele falou isso? Ele fez essa declaração? O governador Alckmin é muito discreto, né? Veja, ele está indo às inaugurações das obras que são dele. Obras que ele fez 99%, eu vou completar 1%. Nem seria justo eu ir lá inaugurar e não convidá-lo. Seria justo ele ir lá. Obras do governo dele, eu só completei a obra, né? Agora, o governador Alckmin, evidentemente, que ele não pode falar claramente, porque ele pediu várias vezes para o Dória, não saia candidato, não faça isso, não erre, não cometa essa coisa errada com os eleitores. Mas o partido e o Dória acharam que tinha que ser candidato de qualquer jeito. Ele não expressa, falar assim, eu queria fazer o Márcio. Mas é claro que para ele seria muito mais fácil ter um palanque único. Ele falou várias vezes, olha, se tivesse E o eleitor entende essa bigamia, 2 palanques? Eu acho que para o eleitor ele nem sabe direito o que quer dizer tudo isso, sinceramente. Eu acho que o que as pessoas notam é o seguinte, quem tem mais afinidade no comportamento? Quem tem afinidade? O comportamento da ética, da lealdade, é um comportamento que as pessoas meio que aproximam. Lembra quando aconteceu o episódio quem que foi? Foi o Kassab. O Kassab foi apoiado por um governador contra o Alckmin. A sensação que passa é que é uma coisa meio olha, não está fazendo com o seu partido. Eu acho que o caso do governador, ele não tem, ele tem uma preferência ideológica comigo. Mas se ele vai cumprir a tarefa dele, se for necessário fazer com o PSDB, eu nem acho que isso seja assim uma coisa de palanque, porque hoje em dia não tem mais palanque de você subir num comício, né? Mas tem presença ao lado dele, né? E o que eu digo é o seguinte, por que a dona Lila Covas apoia a mim? Por que o Mário Covas apoia a mim? Por que as pessoas do grupo do Covas, que dão origem ao grupo do... O Bruno também? Não, o Bruno não, porque o Bruno era sucessor do Dória. Ele não podia me apoiar, ele foi eleito vice junto com o Dória. Eu compreendo perfeitamente a razão dele. Ele fez de tudo para honrar a pessoa que o ajudou a eleger, né? Mas eu não sei, se você perguntar para 100 tucanos do tempo do tucano original, 99 não vão apoiar o Dória. O nosso tempo terminou. Estou sendo aqui avisada e lamentando muito, porque poderíamos levar longe essa conversa. Eu noto que o seu visual mudou completamente. Foi. Que no último ano o senhor emagreceu 40 quilos. 40. Está mais solto e mais sorridente. O senhor está se achando bonito? Não, mas eu tenho minha namorada de 40 anos lá, minha mulher, que hoje eu mandei flores para ela, e ela me acha bonito. Minha mãe também me acha. Mas assim, o que importa é que eu emagreci por conta da saúde. Eu fiz uma cirurgia bariátrica e recomendo para as pessoas que façam essa que eu fiz, que é mais simples, mas dá um resultado muito bom. Agradeço muito sua entrevista, muito obrigada. Espero que volte ao Jornal da Gazeta. Uma boa noite. Boa noite, muito obrigado. Gamberini. A Justiça Federal determinou a transferência de Delúbio Soares, ex-tesoureiro do PT, da carceragem da Polícia Federal daqui de São Paulo para o Complexo Médico Penal de Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. A defesa de Delúbio chegou a pedir para que ele fosse transferido para Papuda, em Brasília, mas a Justiça não aceitou. Ainda não há data para que essa transferência aconteça.
Telub está preso desde maio após ter o último recurso negado na segunda instância da Lava Jato. Ele foi sentenciado a 6 anos de prisão por lavagem de dinheiro no processo que investiga repasses milionários do Grupo Chaim para atender interesses do PT. Em contrapartida, o grupo foi beneficiado com um contrato bilionário junto com a Petrobras. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal começou hoje o julgamento do pedido de bloqueio de bens do senador Aécio Neves, do PSDB, acusado de receber R$2 milhões de propina do empresário Joesley Batista, da JBS Friboi. A decisão foi adiada por causa de um pedido de vistas do ministro Luiz Fux. O pedido de bloqueio de R$5 milhões em bens de Aécio Neves foi feito pela Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, na ação em que o tucano é réu, acusado de pedir R$2 milhões em propina para o empresário Joesley Batista, da JBS. A procuradora sustenta que o bloqueio é necessário para garantir o pagamento de indenizações e multas que possam ser imputadas a Aécio em caso de condenação. No julgamento de hoje, na primeira turma, o ministro Marco Aurélio Mello, relator do caso, se declarou contra, mas Rosa Weber e Luiz Roberto Barroso foram favoráveis. Barroso propôs, entretanto, reduzir o valor para apenas R$1.600.000 e defendeu que o sequestro de bens é a única forma de coibir crimes de colarinho branco no Brasil. Quando o julgamento estava em 2-1, o ministro Luiz Fux pediu vista e a decisão final do caso foi adiada, sem data para voltar a ser discutida. O Supremo Tribunal Federal também decidiu hoje que os ministros só vão ter direito ao foro privilegiado em caso de crimes cometidos no exercício do cargo. A decisão tomou como base o processo que envolve o ministro da Agricultura, Blário Maggi, acusado de corrupção ativa por suposta compra de cadeira no Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, na época em que ele era governador do estado. Por 4-1, os ministros da Corte decidiram que o processo de Blário Maggi deve ser remetido ao Tribunal de Justiça matogrossense e não ao Superior Tribunal de Justiça, onde os processos contra governadores e ministros ainda no cargo são julgados. A decisão de hoje abre precedente para que outros casos contra ministros ainda no poder também retornem aos estados de origem. Segunda turma do Supremo aceita a denúncia e senador Agripino Maia, do DEM, do Rio Grande do Norte, se torna réu pela segunda vez na corte. Agripino é acusado de corrupção, lavagem de dinheiro e uso de documento falso. Teria recebido R$1.100.000 de um empresário pela execução de um contrato para inspeção veicular ambiental em Natal, no Rio Grande do Norte. Os advogados contestam. A defesa diz que a denúncia é baseada em depoimentos de delatores que foram coagidos. Essa é a segunda vez que Agripino se torna réu no Supremo. No fim do ano passado, a primeira turma aceitou a denúncia de corrupção contra ele na Operação Lava Jato. Agripino é acusado de pedir propina para a construtora OAS durante a obra da Arena das Dunas, estádio construído em Natal para a Copa do Mundo aqui no Brasil em 2014. Segundo a Procuradoria, o senador usou de influência política para liberar créditos no BNDES em favor da empreiteira. O ex-presidente do DEM também nega essa acusação. A Faculdade Zumbi dos Palmares, no centro de São Paulo, afastou um professor depois dele ter sacado uma arma ao abordar um grupo de pessoas que estariam usando drogas do lado de fora da escola. Entre os jovens estava um aluno do curso de publicidade. O caso aconteceu na quarta-feira à noite, durante o intervalo das aulas. Um grupo de jovens conversava em frente à Faculdade Zumbi dos Palmares, no espaço que faz parte do Centro Esportivo Tietê. O professor de Direito Penal, Marcos Paraíso da Silva, abordou os alunos e sacou a arma. Ele é tenente aposentado da PM de São Paulo. Segundo explicou ao reitor, os jovens usavam drogas e reagiram de forma exaltada. Um professor da casa, vendo aquela cena, prontamente dirigiu-se a essas pessoas e determinou que aquela conduta se eliminasse, que aquela conduta fosse cessada. Esse grupo de pessoas parece que não teria concordado com isso e fez qualquer menção de reagir a esse tipo de abordagem e, por conta disso, ele então, estando armado, impulsou-se da arma, colocou a arma próximo da perna e dirigiu-se ao grupo para abordar
aquelas pessoas. Dentre esse grupo de pessoas tinha esse aluno, tanto é que o professor não abordou os demais, que segundo ele não conhecia os demais. O que ele conheceu foi o aluno da casa, que ele trouxe então para a diretoria. As circunstâncias do caso ainda estão sendo apuradas pela faculdade, agora sob sigilo e por uma comissão interna, que deve trazer uma resposta até 30 dias. O professor já foi afastado temporariamente, a pedido dele mesmo, segundo a diretoria, para garantir a integridade física e moral dos envolvidos. Só que esse episódio não se limitou à noite de quarta-feira. Ele dividiu as opiniões aqui dentro e provocou um debate bem acalorado. Nos corredores, estudantes que defendem a ação do professor protestam em meio aos que são a favor do aluno. Há reclamações de ameaças entre estudantes. O reitor explica que a situação está mais calma, mas que se ainda assim alguém se sentir inseguro, pode fazer um boletim de ocorrência. O que eu soube é que o ambiente naquele momento é um ambiente de conturbação, né? E de empurras de parte a parte. Em nota, o Diretório Central dos Estudantes Dandara dos Palmares se manifestou sobre ações violentas contra estudantes e escreveu que nenhuma substância ilícita foi encontrada com o jovem. Mas um outro grupo quer o professor de volta e defende a atitude tomada por ele. Tanto que está marcada para a próxima sexta-feira uma manifestação a favor do docente. A nossa turma tentando fazer um protesto pacífico. Nós, inclusive, fizemos camisas para a gente representar o professor, né, para a gente fazer uma manifestação pacífica. Uma máquina que corta dinheiro e inutiliza as cédulas está entre as novidades de uma exposição em São Paulo sobre tecnologias para instituições financeiras. No ano passado, o investimento no setor foi de quase 20 bilhões de reais. Seria esta uma guilhotina dos tempos modernos? A máquina destrói as cédulas armazenadas em caso de roubo, por exemplo. A partir do acionamento de um botão de pânico, o equipamento corta o dinheiro e o deixa inútil. Algo bem frustrante para um assaltante, não? Ele pode armazenar até 120 milheiros, ou se for em nota de 100, até 12 milhões de reais. Ele consegue cortar o equipamento, todo o dinheiro em 1 minuto e 5 segundos aproximadamente. Então fica muito difícil para o bandido conseguir chegar até o coração do caixa forte ou do banco, onde está protegido as cédulas. Já para a empresa de transporte de valor, ela consegue resgatar esse dinheiro de volta pagando uma taxa pequena. Outra novidade é este sistema que aprimora a leitura facial. Com o reconhecimento de mais de 1000 pontos do rosto, o cliente pode entrar na agência e até acessar as funções do banco no telefone celular. A pessoa ela vai ser reconhecida através do smartphone, através de uma selfie, onde ela pode abrir a sua conta, onde ela pode fazer transações e autorizar procedimentos. Quando ela for trabalhar no ambiente do computador, ela também pode ser reconhecida na webcam. A Feira de Tecnologia está na 28ª edição. Traz a São Paulo os últimos lançamentos desse mercado visando segurança e praticidade. De acordo com a Febraban, a Federação Brasileira de Bancos, o total de investimentos só em tecnologia no ano passado foi de 19 bilhões e meio de reais, um crescimento de 5% na comparação com o ano anterior. Hoje, mais de 1/3, ou seja, 35% das transações bancárias são feitas da palma da mão. Nós tivemos um crescimento de 2016 para 2017 na faixa de 6 bilhões e meio de transações bancárias no mercado, basicamente no mobile, com um barateamento que existe do smartphone. Isso está em todas as camadas da sociedade, em todas as idades, né? E entre os sistemas ainda em fase de testes, uma geladeira futurista para dizer o mínimo. O protótipo escaneia os alimentos e avisa quando um ou outro já está acabando. Aí, em apenas um clique, as mercadorias são entregues em casa, por meio de uma parceria com o supermercado. E o que isso tem a ver com tecnologia bancária é que tudo é debitado direto no cartão de crédito. Tudo acontece dentro da sua casa, na frente da sua geladeira. Você escolhendo os produtos, efetuando a compra no site online e também efetuando o pagamento com as informações de pagamento dentro da própria geladeira. A exposição vai até quinta-feira no Transamérica Expo, mas só para convidados ou pessoas do setor bancário. Em Singapura, na reunião entre Estados Unidos e Coreia do Norte, Donald Trump e Kim Jong-un confirmaram um acordo pelo fim do arsenal nuclear da Península Coreana.
O aperto de mão em frente às câmeras e o encontro privado entre os líderes marcou o início da reunião. Depois de meses de trocas de ameaças, os presidentes se encontraram em Singapura para discutir o fim da produção nuclear norte-coreana. Essa era a única condição imposta pelos americanos. Kim Jong-un afirmou que o encontro foi uma prova da boa vontade dos dois países, que decidiram deixar o passado para trás e que o mundo verá uma grande mudança a partir de hoje. O acordo foi considerado falho por não impor determinações claras de como o desmonte da estrutura nuclear da Coreia do Norte deve ser feita. Mesmo assim, Trump declarou que o documento assinado pelos dois líderes é bastante completo e as negociações com Kim foram francas, diretas e produtivas. Trump ainda afirmou que, se a agenda programada for cumprida, as sanções econômicas contra a Coreia serão retiradas no momento certo e uma visita de Kim Jong-un aos Estados Unidos será agendada. E agora vamos ao comentário de política internacional com João Batista Natali. Nesse encontro entre o ditador Kim Jong-un e o presidente Donald Trump, eu proponho deixar de lado o que é simples marketing diplomático. Em termos de substância, o que é o compromisso da Coreia do Norte de abandonar o arsenal atômico que ela construiu para chantagear os Estados Unidos e os aliados americanos na Ásia, Coreia do Sul e Japão. Ponto para Donald Trump. Mas em todos os demais aspectos, o ditador norte-coreano levou a melhor. Ele fez Trump dar a volta ao mundo para encontrá-lo. O comunicado final que ele assinou é bastante vago. Não existe, por exemplo, o compromisso de inspecionar a destruição das bombas atômicas norte-coreanas. Existe uma agência da ONU que cuidaria dessas coisas. Kim Jong-un também não assumiu nenhum compromisso sobre direitos humanos. O regime que ele comanda mantém uma censura impiedosa à mídia, assassina inimigos e possui campos de trabalhos forçados. Mas há uma outra questão que não aparece em nenhum comunicado e que faz parte da interpretação que a China está dando desse encontro. Prestem atenção. A Coreia do Norte sabe que poderá sobreviver como regime comunista apenas se adotar uma abertura econômica para que ela possa atrair tecnologia e investimentos estrangeiros, exatamente como os chineses fizeram há 30 anos. Será mais um país na região com capitalismo controlado por um partido comunista. É esse também o modelo adotado pelo Vietnã. Isso é bom para todo mundo, mas é menos bom para a população norte-coreana, que não conseguiria mais atirar pela janela os chefes de um regime totalitário e opressor. E agora uma última constatação, e é sobre o Donald Trump. Ele fez as pazes com uma ditadura que já tem a bomba atômica. Mas no mês de abril ele deu um pé no traseiro da ditadura do Irã, que ainda não tem a bomba. Puniu aquele país pelos supostos planos nucleares. São dois pesos e duas medidas, mas não procurem coerência na política externa do presidente dos Estados Unidos. É assim que o mundo gira. Boa noite. Com comida típica, música e artesanato, São Paulo comemora os 23 anos da Festa do Imigrante. Na festa, o público pode conhecer os costumes de dezenas de países. Este ano, quem desperta mais curiosidade é a Rússia, por motivos óbvios. Entre barracas de comida típica de 50 países, achamos a Dona Vera preparando smetana, uma espécie de creme azedo, acompanhamento de vários pratos da Rússia. Sim, estamos no pedaço russo na Festa do Imigrante, que acontece há 23 anos em São Paulo e já faz parte do calendário cultural da cidade. O país da Copa do Mundo é o berço de um prato muito apreciado por aqui, o estrogonofe. O fato dele ser feito com purê somente, diferente no Brasil, que é com batata palha e o próprio estrogonofe e o arroz, né? Então isso diferencia muito. Mas a barraca também tem pelmeni, a massa recheada de carne, e a siliótica, que é a sardinha curtida e recheada com azeitonas. Além dos doces típicos como o Napoleão, uma espécie de massa folhada recheada. Tudo foi preparado pela Vera, que fundou a Companhia Balalaica de Danças e Folclore da Rússia há 18 anos. E que, para nossa surpresa, é de origem húngara. A gente foi realmente se aprofundando cada vez mais na cultura, nos costumes, nos hábitos. A gente vai tendo uma vivência muito grande com a própria comunidade. Então, isso nos faz ficar cada vez mais apaixonados e dedicados ao que está fazendo, que é muito bom.
O senhor não poderia ter arrumado uma esposa mais russa, né? Melhor impossível, né? Ela é mais russa do que eu. O Daniel, que é filho da Vera e do Nicolau, é quem cuida das bebidas feitas, é claro, com vodka. A família prepara a própria bebida com a infusão da Zubrovka, uma espécie de grama da Rússia que eles cultivam em casa. Meu avô mandou as sementes para ele mesmo, para o padrinho dele, que já estava aqui. E chegando aqui começou a cultivar. É a mesma muda que a gente depois foi replantando, a família foi replantando. E desde 1921 é uma receita nossa. Uma vodka que dá para saborear no dia a dia. Já vestida de trajes típicos, Vera também comanda a barraca dos artesanatos. E as bonecas matrioshkas fazem o maior sucesso. É a valorização da família, é a mãe, né? A preservação da espécie, a fertilidade, a maternidade, né? Depois de provar as iguarias e comprar uma lembrança, chegou a hora de embarcarmos para o país da Copa do Mundo. Mas nós não vamos precisar de avião. São a música e a dança que vão nos levar nessa viagem. Essa é a Katyusha, uma das canções mais conhecidas por lá. A festa vai ser no sábado no Museu da Imigração, na Moca, na Zona Leste de São Paulo. O Jornal da Gazeta termina aqui. Essas foram nossas principais notícias. Cristiane Brasil volta a ser ligada ao Ministério do Trabalho, desta vez como alvo da Polícia Federal. Nomeada ministra por Temer, a deputada não conseguiu assumir e agora é suspeita em esquema de fraudes. Senador José Agripino torna-se réu no Supremo por corrupção e lavagem de dinheiro. É a segunda ação contra o ex-presidente do DEM, desta vez por propina e inspeção veicular. Prefeito de São Caetano do Sul, no ABC Paulista, é denunciado por caixa 2 de campanha. José Auríquio Júnior, do PSDB, teria driblado a proibição legal de doações eleitorais de empresas. O Supremo decide restringir o foro privilegiado para ministros do governo federal. O benefício só vale para crimes no exercício do cargo. O caso de Blairo Maggi vai para a Justiça de Mato Grosso. Polícia prende pilotos de helicóptero que levava quase 120 quilos de cocaína. A droga ia do Paraguai para o Guarujá. O aparelho pousou no Paraná por falta de combustível. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Uma boa noite para você. Boa noite e até amanhã. Próxima sexta, 11h30 da noite, em Hora do Voto, Maria Lídia entrevista o pré-candidato ao Senado pelo PT, Eduardo Suplicy.